Fala galera ligada no Portal Meu Peixão, mais uma vez Prancheta Tática na área para falar muito sobre o Santos Futebol Clube, muito sobre campo e bola, muito sobre as análises de como o time de Fábio Carille vem atuando e como o Santos pode, enfim, voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Santos, nessa semana, segue na liderança da competição nacional, encara agora o Sport dentro da sua casa, ou seja, dentro da Vila Belmiro, para manter-se na liderança e garantir assim o título simbólico do primeiro turno da competição nacional. E para conversar muito sobre o Santos Futebol Clube, muito sobre a atual fase do Alvinegro da Vila Belmiro, está comigo ele, Andrei Reis. Muito boa tarde, meu amigo. O Santos segue na liderança, mas não convence. Tudo bem? Fala, meu irmão, tudo bem? Segue na liderança, segue com bons resultados, mas o desempenho com altos e baixos, né? O Santos não consegue manter um bom nível de desempenho na competição, alterna muito entre jogos muito bons e jogos muito ruins, vem de uma goleada de 4-0, depois empata fora com o CRB, não consegue manter o mesmo nível de atuação. Então, acho que isso é uma questão a se discutir, né? Acho que fisicamente o time vem pecando muito também, uma questão que já foi discutida entre nós e até em outros programas do Meu Peixão, mas eu acho que tem pesado a questão física nesse vai e vem de desempenho do Santos na Série B, Caju. O Santos não consegue realmente desempenhar um futebol dos mais agradáveis, se é assim que podemos dizer, na Série B. Mas os resultados mostram outra coisa. A pergunta que eu faço para vocês é: vão pensando aí que daqui a pouquinho eu e o Andrei vamos destrinchar sobre isso, vamos discutir sobre essa questão. O que é mais importante? O resultado no presente, mesmo que o desempenho não seja o melhor? Ou bom desempenho mesmo que o resultado não seja o melhor agora, para no futuro você conseguir o resultado que você tanto sonha, tanto espera. Pense nisso, reflita nisso, que daqui a pouco nós vamos responder. Mas antes, Andrei, o Santos vem de vitória boa, vitória boa não, perdão, vinha, né, de vitória boa contra a equipe do Curitiba no estádio da Vila Belmiro, né? O Santos se impôs, o Santos realmente conseguiu ser o Santos que todo mundo esperava, mas foi jogar contra o CRB fora de casa e teve um jogo, eu diria que bastante apagado. Tecnicamente, falar a verdade, o jogo não foi nada bom, né? O Santos não conseguiu se impor, o CRB também tentou mais na vontade do que na parte técnica. O Santos acha um gol numa jogada técnica interessante ali do João Schmidt e a bola sobra para o Serginho, olha ele aí, fazendo o gol, seu primeiro com a camisa do Santos, mas depois numa falha de marcação ali, também num raro chute, né, do Anselmo Ramon, o CRB consegue o empate e o Santos fica naquela. Empata fora, ganha na Vila, consegue uma vitóriazinha ali na Baixada. É líder ainda, mas o que você achou desse desempenho do Santos, que na minha opinião foi um pouco abaixo contra o CRB, André? Caju, o Schmidt que você citou, né, que fez a boa jogada do gol, para mim, no meu entender, é o ponto de sobriedade desse time do Santos, né, principalmente do meio para frente, quem cria, quem marca, é um jogador muito importante nesse elenco, mas o restante do time foi muito abaixo. O Santos, não acho que o Santos fez um jogo horrível, tiveram apresentações muito piores nessa Série B, mas me preocupa o desempenho do Santos fora de casa, né? O Carille até citou na coletiva pós-jogo contra o Curitiba da necessidade de melhora nesse desempenho. O Santos tem, se eu não me engano, 40% de aproveitamento fora de casa, precisa evoluir. No fim, eu acredito que quando o Santos subir, estiver na Série A novamente, pouco vai se lembrar sobre o desempenho na Série B, né? Se jogou bem, se jogou mal, o torcedor vai se importar com acesso mesmo, mas se a gente for parar para pensar no momento atual, no curto prazo, no médio prazo, me preocupa o desempenho desse time, porque é uma outra questão que a gente já discutiu, né, sobre muitos desses jogadores vão estar na Série A. O Pituca, que não vem desempenhando bem, vai ser possivelmente um dos líderes do elenco na Série A. O Gil, que a gente não sabe se vai continuar, mas muitos desses jogadores vão fazer parte do elenco para a próxima Sem dúvida. temporada. O Carille será o técnico, então me preocupa que esse time, numa Série B, não consiga desempenhar tão bem, né? Tenha dificuldade fora de casa contra times muito pequenos, elencos muito mais
com um investimento muito inferior ao Santos, então não achei um jogo horrível. O Santos jogou até que bem, eu achei o segundo tempo em alguns momentos, conseguiu encontrar algumas jogadas, a maior parte delas no individual, mas falta alguma coisa, né? Falta criatividade, falta um pouquinho de aproximação desses jogadores, falta um pouquinho da questão tática em si, né, nesse Santos. Mas o CRB também não levou muito perigo, fez o gol numa rara finalização que Sim. entra, né? Não é fácil acertar aquele chute, mas precisa evoluir, fora de casa principalmente. O Santos dentro de casa é um time, fora de casa é outro completamente diferente. Parece que vai para conseguir um gol e se fechar ou empatar mesmo. O Santos não joga fora de casa para dominar o adversário como faz na Vila Belmiro. O que me incomoda, na verdade, é o pragmatismo, né, André? Porque realmente o Santos ele não consegue ser um time de imposição. Até mesmo dentro de casa, em muitas das partidas, o Santos venceu todos os jogos na Vila Belmiro na Série B. O único jogo dentro da sua casa com derrota foi contra o Botafogo de Ribeirão Preto, porque a partida foi realizada lá no Estádio do Café, em Londrina. Mas dentro da Baixada Santista, o Santos venceu todos os jogos. Só que alguns desses jogos, o Santos não conseguiu se impor legal. E o que me incomoda é o pragmatismo. É assim, sabe que quando dá aquela impressão de que, poxa, o time tá jogando pro gasto, e essa questão de sempre jogar pro gasto é algo que me incomoda um pouco. Porque o Santos ele pode, e na minha opinião, deve jogar mais do que apenas para o gasto. Porque o Santos é a maior folha da Série B, porque o Santos é o melhor time tecnicamente da Série B, porque o Santos é o gigante que está jogando a Série B. Então, assim, eu sei que é quase impossível você ganhar os 38 jogos, não estou falando isso, mas algumas partidas especificamente o Santos poderia desempenhar um pouco mais e poderia mostrar, principalmente através do seu treinador, a vontade de buscar os 3 pontos. Então o Santos está jogando, por exemplo, fora de casa contra o CRB, vencendo, o CRB empata, ao invés do treinador tirar um volante e colocar um atacante, você tá entendendo? Ou tirar um volante e colocar mais um meia para poder ficar com 2 armadores, tirar um centroavante e colocar mais um atacante de velocidade para poder na movimentação atrapalhar a marcação adversária. Enfim, criar alguma possibilidade mostrando que quer buscar a vitória, faz aquelas mesmas substituições triviais. E é isso que me incomoda. O Santos não fez uma partida maravilhosa contra o CRB, uma partida razoável. E ser sempre razoável é algo que me incomoda, entende, André? Porque ser razoável hoje, ser razoável amanhã serve, mas isso não vai se sustentar por muito tempo, né? E aí você tira todo o jogo, tira o Furt, põe o Bigode, tira o Otero, põe o Pedrinho, tira... Sabe, não tem algo diferente, algo que você para olhar e fala assim, olha, o Carille realmente ele está tentando vencer, ele está tentando buscar os 3 pontos, né? Parece que sempre, pro gasto tá bom. Empatamos fora aqui, tá bom, um pontinho, chega na Vila a gente busca mais 3 pontinhos ali, tá ótimo. É óbvio que a torcida quer o acesso. É óbvio que a torcida, como você disse, André, perfeitamente, vai chegar em 2025, ninguém vai lembrar que o Santos empatou com o Vila Nova, que o Santos empatou com o CRB fora, que o Santos perdeu fora para o Amazonas, ninguém vai lembrar. Só vai lembrar que o Santos subiu e tá tudo certo. Mas a preocupação que fica até onde eu sei, está no contrato de Fábio Carille que um acesso automaticamente ele renova, correto? Correto, Se correto. isso está no contrato, é porque o Santos acredita que o treinador vai poder fazer um trabalho a médio e longo prazo para ser o comandante da equipe numa Série A. Aí a pergunta que eu te faço é, o que o Santos está construindo com o seu treinador pensando em 2025, né? O que está sendo feito de base para que você fale assim, pelo menos eu sei que a partir do ano que vem numa Série A vai ter que contratar e tudo mais, mas tem um sistema sólido aqui, faz isso bem, faz isso legal. A única coisa que eu destaco é a defesa, porque tem 2 jogadores bons, a gente não sabe se o Gil vai ficar ou não porque ele cogitou aposentadoria e só, entendeu? Não fica muita coisa, é isso que me incomoda, André. Ô Caju, mas vamos parar para pensar, e se o plano para o futuro seja um time defensivo? Aí eu sei que o torcedor não vai gostar, né? E eu, por gosto pessoal, e acredito que você, como bielcista, também não goste. Mas se o plano for esse, talvez
a gente esteja no caminho certo e tá todo mundo discutindo aí por questões que a diretoria já decidiu, né? Mas não acho que esse seja o caminho. Tô dando só uma possibilidade. Não acho que esse seja o caminho. O Santos se identifica como um time ofensivo e eu acredito que isso deve se perdurar pela existência do Santos, né? Então, eu acredito que seja necessário identificar alguns erros. A gente não pode aceitar a mediocridade, o torcedor Sim. não pode aceitar essa mediocridade, não pode aceitar subir e brigar para não cair sempre. Com todo respeito aos clubes que eu vou citar agora, mas Vasco, Botafogo, que passaram por momentos, hoje estão em bons momentos, né? Mas passaram por essas idas e vindas entre Série A e B. O Santos não pode se sujeitar a isso, não pode aceitar isso. Então, acho que é uma questão a ser discutida, né? E a postura do Santos fora de casa na Série B, novamente, me incomoda. O Santos não pode enfrentar o CRB, o Vila Nova, qualquer clube dessa Série B, né? Não tem nenhum clube maior que o Santos nessa Série B. O Santos não pode jogar fora de casa aceitando a mediocridade, aceitando o empate, aceitando uma vitória de 1-0. O Santos tem time para pressionar, dificultar qualquer jogo do adversário dentro ou fora da Vila Belmiro. Então, eu acho que falta um pouquinho. A gente até teve na conversa com o Noronha esse debate, né? Falta um pouco de entrar na cabeça do jogador e fazer ele entender que todo jogo é importante e que, independente de jogar uma Série B, o torcedor quer ver o Santos ganhando, quer ver o Santos massacrando o adversário. O Santos tem time para isso, tem folha para isso. Eu acho um pouco complicado as alterações que o Carille tem feito, né? Sempre posição por posição, o esquema não muda, é sempre aquele 4-3-3. Se precisa mudar em algum jogo de acordo com o adversário, se mantém. Então, essas questões precisam ser discutidas, acho que internamente, entre comissão técnica, diretoria, o pessoal do futebol do Santos, porque a gente não pode aceitar subir para uma Série A e manter a mesma postura que está tendo nessa Série B. Aí entra aquela famosa discussão que está em pauta em todos os lugares, né? Você quer que o time arrebente, jogue bem, seja campeão de uma Série B? Ou só sobe de qualquer jeito, tá bom, e nem precisa ser campeão? Né? Eu vou até citar, ontem estive na audiência do Domingo Esportivo, lá da Santa Cecília. O Felipe Mendes esteve lá presente e a discussão dele com o Ricardinho era essa, né? O Ricardinho, achando que o importante é o resultado. Tem que subir de qualquer jeito ainda, nem precisa ser campeão. Se não for campeão, melhor ainda, segundo ele, né? E o Felipe já acha que o Santos tem que atropelar. E aí é que entra a minha questão. O problema não é você obter o resultado para subir. O problema é você se acostumar com isso, entendeu onde eu tô querendo chegar? O problema não é você falar assim, pô, não tá desempenhando tão bem na Série B, mas o importante é subir. O problema é quando você se acostuma com esse tipo de pensamento. Por quê? Porque aí qualquer coisa vai servir também daqui em diante. A média sempre vai servir. Sabe aquela coisa quando você tá na escola de que você tira 6, 6 dá pra passar, fala assim, 6 tá bom, dá pra passar. Aí você tira a segunda vez o 6, 6 dá pra passar. Aí a terceira, quando você vai ver, você já se acostumou, você não se esforça pra tirar um 8, um 9. Você fala, só vou fazer o básico aqui pra passar, entendeu? E você não busca essa evolução. É isso que me preocupa. Por quê? Porque o que eu vejo hoje, quase terminada, faltando um jogo apenas para o final do primeiro turno do Brasileirão da Série B, é que a única evolução que o Santos teve, na minha opinião, foi na questão defensiva, porque o Jair ajuda muito na saída de bola, né? O Gil, ele é muito seguro, o Escobar, para uma Série B, faz o trivial e isso ajuda, né? E o JP Sherman tem uma qualidade, além do Brasão, que sempre vai bem, né? Todos os jogos praticamente aí vem jogando bem. Mas se você for pegar na questão da inventividade, da criatividade, do Santos pensar algo diferente ofensivamente, é muito pobre de ideia. Não sei se você pensa da mesma maneira, André. É sempre aqueles 3 meio-campistas, 2 jogadores muito abertos, o centroavante que morre de fome sempre, a verdade é essa. Só tem que brigar por um pivô para o time poder respirar. Não se tem uma jogada de ultrapassagem, não se tem uma entrada do centroavante no facão para o meia meter a bola, não se tem
umas jogadas diferentes para que você fale assim, pô, tá evoluindo, tá pensando assim, né? Você pega um jogo como ontem, eu estava até conversando aqui na GG Sports aqui, fora do ar. Cara, depois que veio uma marcação individual na partida de ontem em cima do João Schmidt, o time do Santos acabou. Por quê? Porque ele é o único jogador criativo do time. Ele é o único cara que pensa em meter uma bola na vertical, dar aquela pifada. Ele é o único cara que pensa assim. O Serginho tá ali jogando, mas o Serginho não pifa ninguém, né? Ele não encosta fazer 1-2, fez o gol, tudo legal, mas não consegue. O Pituca, ele só tá tocando de lado, não consegue também meter uma bola em profundidade. Então, assim, são N coisas, vários fatores que nos mostram que realmente o Santos não está conseguindo atingir uma evolução que dele se espera, pensando num segundo turno melhor do que está sendo o primeiro, embora o time seja líder, e pensando, quem sabe, em 2025, numa Série A de forma competitiva, André. Caju, eu até acho que ofensivamente existem padrões claros no Santos, né? Se você for olhar desde o Paulista, o Santos tem uma forma clara de atacar, de utilizar seus pontas, seu centroavante, mas eu acho que falta criatividade para jogos em que o adversário te limita a fazer o que o Santos faz melhor. Então, quando o Santos encontrou adversários que estudaram e limitaram essa forma do Santos de atacar, de chegar no último terço, de entrar na área adversária, o Santos teve muita dificuldade e faltou criatividade do Carille, faltou alternativas para conseguir realizar alguma mudança, né, para conseguir superar o adversário de outra forma. Eu acho que a questão da saída de bola, como o Jair melhorou muito, né, até porque o Jair é um jogador Sim. que tem habilidade de construção, tem um bom passe, consegue quebrar linhas com condução, com passe vertical também, mas eu acho que em muitos momentos, quando a bola chega no meio campo, e aí o Juliano não é o 10 clássico, o Serginho Exato. é o 10 clássico, mas não é um jogador de nível alto para conseguir realizar essa função. Quando o Santos chega nesses setores, né, de meio campo e de ataque, o Santos tem muita dificuldade de encontrar maneiras para criar quando o adversário limita o Santos a realizar seu futebol, né? Então, eu acho que existem padrões ali, padrões muito claros do Santos de como chegar ao último terço, mas falta criatividade em muitos momentos. Eu acho que tem muito torcedor que fala, pô, o Santos ataca de qualquer jeito. Não acho que ataca de qualquer jeito, o Santos tem padrões, só o Santos não encontra maneiras diferentes de realizar essas ações. Exatamente, eu também penso igual. Eu não acho que o Santos também é desorganizado. Assim, gente, quando a gente comenta sobre a forma com que o Carille gosta de montar o seu time e tudo mais, não significa que o Carille não sabe fazer. O Carille dificilmente vai ter um time desorganizado. Ele sempre fala isso nas entrevistas. Pô, meu time pode jogar não tão bem e tal, mas nunca vai ser um time desorganizado. E de fato, o time do Carille nunca é desorganizado. O Santos não é um catado em campo. Mas o Santos é um time muito borocochô. Posso usar essa palavra? Muito simples demais, sabe? Muito, por exemplo, sabe como atacar, mas só ataca daquela forma. Se a marcação adversária encaixou, você precisa inventar outras maneiras de conseguir chegar no seu objetivo, que é fazer o gol, que é finalizar com tranquilidade. O Santos não consegue fazer isso, né? Essa é a grande questão. A questão não é se o time está bem posicionado dentro de campo ou não. A questão é, está posicionado, tem uma ideia de jogo, tem uma ideia de como atacar. Poxa, o adversário está neutralizando a nossa maneira de atacar. Como que nós vamos mudar a rota para conseguir chegar no objetivo? São questões que é preciso. E aí, se você for puxar na memória, os jogos que o Santos consegue deslanchar, consegue fazer boas partidas praticamente do início ao fim da Série B, são jogos que consegue fazer o gol logo no começo, né? Conseguiu fazer o gol no começo contra o Guarani, conseguiu fazer o gol no começo contra o Ituano, conseguiu fazer o gol no começo contra o Brusque, conseguiu fazer o gol no começo contra o Curitiba. São algumas partidas específicas que o Santos abre o placar no começo, fica mais leve para jogar. Obviamente, o adversário vai ter que sair, vai ter que se expor,
vai dar espaço e o Santos vai ter esse contragolpe, que é o que ele gosta, porque o Carille sabe fazer bem isso. Quando o Santos se enrosca em uma partida, à medida que o tempo vai passando e a bola não entra, pode perceber que o Santos sempre passa dificuldade. Sempre passa, pode até vencer, mas sempre é com muito suor, com muito sufoco, geralmente na bola parada. Não foi na partida contra o CRB, mas contra o Ceará saiu 1-0 gol de falta, né? Contra a Chapecoense na Vila, gol de cabeça, de escanteio. Então assim, são só maneiras que o Santos encontra sempre no sufoco, parece que sempre tá no limite, nunca tá soberano na partida, nunca tá tranquilo, a não ser que faça o gol no começo, né? Porque tem time que não consegue fazer o gol no começo, mas você vê que ele tá tranquilo, tá bem no jogo, tá ali se impondo, tá ali tentando, até uma hora que a bola vai acabar sobrando, enfim, vai entrando. O Santos não, o Santos parece que é o contrário, parece que se o gol não sai no começo é um sufoco, já não sabe mais como conduzir, já não sabe mais como fazer, aí você olha pro banco de reservas, a qualidade cai bastante, mas você vai trocar, você não faz uma coisa diferente, você não coloca 2 meias pra jogar nunca. Pô, vou pôr 2 meias porque eu acho que a criatividade vai ser maior. Não, tem que ser um. Então, se sai um meia, tem que entrar outro meia. Em vez de ser 3 pontos, não. Vamos deixar 2 centroavantes lá pra ver o que. Não, tem que tirar um ponto, tem que pôr. Então, é sempre a mesma coisa e essa mesmice vem deixando alguns torcedores, André, preocupados, mas um fato é, Santos é líder, está caminhando bem para poder conseguir o seu acesso e agora falta somente um jogo no primeiro turno, que é contra o Sport Recife na Vila Belmiro. E a pergunta é, o que você projeta para esse jogo, André? Caju, eu projeto um Santos jogando em casa, pressionando, né, como o Santos tem jogado, e o Santos adotou uma postura nos últimos jogos, principalmente dentro da Vila, de iniciar pelo menos os 20, 15 primeiros minutos com uma pressão muito intensa, né, pressionando em bloco alto, dificultando as ações adversárias. O Sport que oscila muito nessa Série B, então acredito que o Santos vai pressionar, o Sport não deve tomar a iniciativa do jogo, deve realizar essas ações de pressão no início da partida para tentar abrir o placar, já abriu 2-0, mas aí, novamente, vou voltar no que você estava falando, né? Me preocupa essa questão de não conseguir abrir o placar logo no início do jogo e começar a sofrer. O Sport não tem um time ruim, tem um time bom, que até o final da competição deve brigar também, né, pelo acesso, mas eu imagino um time jogando totalmente no contra-ataque, né? O Sport jogando totalmente no contra-ataque, tentando aproveitar algumas brechas do Santos, dificultando algumas ações, mas novamente, o Santos é favorito para essa partida jogando em casa, tem mais elenco e deve realizar esse tipo de ação, né? Deve pressionar mais, deve gerar um pouquinho mais de dificuldade. Acredito que saia vencedor, o time do Santos é melhor, o momento é melhor do Santos também. Então, planeja um Santos superior, Caju. Não sei se você imagina algo diferente, se você tá cogitando alguma coisa diferente disso, ou se você tá na mesma que eu. Não, tô bastante na sua linha, sim. Eu acredito que o Santos vai tomar as rédeas do jogo, principalmente no começo. O que eu enxergo é que o Santos, no começo das partidas, principalmente jogando em casa, principalmente jogando no Urbano Caldeira, o Santos tenta se impor, tenta marcar pressão para poder conseguir achar esse gol o mais rápido possível e ter mais tranquilidade no jogo. Porque qual que é a estratégia do Carille? Quem acompanha o Carille desde os tempos de Corinthians sabe. É você conseguir levar vantagem contra o adversário no momento de vulnerabilidade, de realmente que ali o adversário não consegue estar bem no jogo. Por quê? Porque ele encontra um gol, e acontecia muito isso, por exemplo, em 2017, quando o Corinthians foi campeão brasileiro. O Corinthians achava um gol ali, conseguia fazer um gol ali, o adversário saía, ficava muito exposto e aí ficava vulnerável. Com isso, o Corinthians conseguia, no seu contragolpe, achar as duas alas do campo, né? Para que essa bola chegasse depois com o Jô entrando no facão, enfim, para sair os gols. E foi assim que se notabilizou todos os trabalhos bons do Carille. Uma transição rápida, pegando desprevenido o adversário, conseguindo achar esses contra-ataques. No Campeonato Paulista desse ano, exatamente assim aconteceu. O Santos marcava forte, marcava bem, conseguia sair no contragolpe. Se a gente pegar um dos jogos emblemáticos na campanha do Paulista, que foi contra o RB Bragantino,
no estádio da Neoquímica Arena, tirando o primeiro gol que saiu de bola parada, o segundo gol pra mim é emblemático demais, o terceiro também, mas o segundo é mais. Rouba-se a bola, o Bragantino precisava sair, o Santos já estava ganhando de 1-0, rouba-se a bola ali, o Pituca tem espaço, né? Abre na direita, quando a bola é virada pro Guilherme, tá pegando de frente ali a zaga, saindo. Então o Guilherme consegue vir bater de primeira. Por quê? Porque é exatamente dessa maneira que o Santos gosta de atacar. Então eu vejo contra o Sport um Santos jogando na Vila Belmiro dessa forma, marcando pressão, buscando esse gol no começo. Caso isso não aconteça, caso não saia esse gol, eu acredito que o Santos vai dar um passinho atrás, vai cadenciar o jogo, vai tocar a bola e buscar muito jogadas aéreas. Né? O Santos é o clube na Série B, nas estatísticas, que melhor acerta cruzamentos, né? Em toda a competição. Então, isso não é à toa, isso é treinado para que aconteça durante o jogo. Uma E as bolas vitória. paradas, Oi? né? E as bolas paradas também. O Santos Exato. tem Busca. aproveitado muito dessa bola parada que hoje faz parte do jogo, não dá para evitar. E eu acho que isso é um ponto forte do Santos, né? O Santos vai bem nessas bolas paradas, tanto ofensivas quanto defensivas. Então, esse é um ponto a se elogiar, né, Caju? A gente às vezes acaba esquecendo, né? Mas é um fator muito importante para esse time do Santos. Importante porque você tem ali um Gil, que ele é soberano na bola aérea, o posicionamento dele é espetacular. Defensivamente, dificilmente o Santos acaba tomando o gol assim de escanteio. Tomou contra o Vila Nova, né? Que foi um erro ali pontual, não é uma coisa que vem acontecendo com frequência. Ofensivamente, o Santos consegue ser muito perigoso, vira e mexe, acha gols de cruzamento. O Otero fez o gol de falta contra o Ceará, vem batendo na trave, literalmente, em algumas possibilidades ali. O Otero tá com o pé calibradíssimo nos últimos Não, jogos. o gol do Juliano, inclusive, sai de uma falta do Otero, né? Que bate na trave, sobe. Exatamente. Ia ser um golaço contra a equipe do Curitiba e no rebote o Giuliano faz o gol. O Santos vencendo esse jogo contra o Sport, André, é fundamental para as pretensões da equipe visando construir aquela famosa gordurinha. Por quê? O Santos é o primeiro colocado, o Sport é o quinto, ou seja, o primeiro fora da zona. Tô dando uma olhada aqui, ó. Né, o Santos ele tem atualmente, vamos pegar aqui na classificação do campeonato. O Santos tem 33 pontos. O Sport ele tem 28, certo? Então, assim, o Santos vencendo essa partida contra a equipe do Sport, o Santos consegue abrir uma distância interessante do clube do Nordeste. O que dá essa tranquilidade, esse respiro para que o Santos possa realizar ainda melhor o seu segundo turno com mais tranquilidade. Tendo em vista que pode chegar alguns reforços, tudo leva a crer que essa semana o imbróglio todo envolvendo o Billy Arce seja resolvido e o jogador se apresente. A informação que se tem é de que ele já está treinando com o elenco desde a semana passada, inclusive já chegou a conversar com o Fábio Carille, né? E pode chegar aí outro jogador na Baixada Santista e eu queria, antes de entrar nessa parte do desempenho e resultado, André, só uma pincelada na janela de transferências. O Santos ainda não anunciou ninguém, mas Billy Arce pode ser anunciado. A informação que chega e que está vinculando em todos os lugares nesta semana é de que o Wendel, jogador do Porto B, ex-Flamengo, pode estar pintando na Vila Belmiro. Eu queria que você pontuasse, a gente estava conversando no off sobre esse jogador. Você falou que é um jogador interessantíssimo, que se caso aconteça mesmo, pode ser uma boa contratação para o Peixe, né? Ju, a gente até conversou um pouquinho antes do programa, né? Eu acho uma contratação interessante, um modelo que o Santos deveria adotar, né? E eu acho um modelo parecido com a contratação do Brasão. É um jogador que vem se destacando no Porto B. Eu entendo que era um jogador que já deveria estar disputando a Série A do Campeonato Português, talvez pelo Porto ou por um empréstimo que fosse mais valioso para o atleta e até para o clube do Porto. Fez uma temporada excelente. Em 30 jogos, o Wendel marcou 18 gols e deu 6 assistências. É um atleta de 23 anos, é novo, se destacou na base do Flamengo, de uma geração boa ali, foi emprestado por uma equipe que também é do Flamengo em Portugal, e depois foi para o Porto. Né? Ele foi contratado pelo Porto A,
mas acabou não sendo utilizado e disputou a segunda divisão pela equipe B do Porto. Eu acho uma contratação boa, uma aposta boa, porque é um jogador que já se destacou numa liga europeia, por mais que seja uma segunda divisão, é um jogador que se destacou por lá, conhece o futebol europeu, era promissor e é promissor ainda, tem 23 anos, é novo. Caso venha para o Santos, né, o Santos tenta uma opção de compra, um empréstimo com opção de compra, é um jogador que poderia render tecnicamente para o clube e no futuro financeiramente, né? Então acho que é um modelo de negociação interessante. É um jogador que eu acredito que se encaixe no modelo do Santos hoje, se movimenta muito pelo setor de ataque. Ele não é um centroavante, então acaba caindo pelas beiradas também, vindo de fora para dentro. É uma contratação, ao meu ver, interessante. Se o Santos conseguir concluir, acho uma contratação válida para a disputa dessa Série B e se adaptando ao Brasil, se readaptando ao Brasil, né? Tende a dar frutos para o Santos nos próximos anos e nas próximas temporadas. Como eu disse, tanto tecnicamente quanto financeiramente. Então o Santos segue no mercado. Fiquem atentos lá no Meu Peixão, já peço para todos vocês que estão com a gente, meupeixão.com.br, para não ficar de fora de nada que acontece no Alvinegro Praiano, meupeixão.com.br. Claro, não deixe de seguir a gente também nas redes sociais, @portalmeupeixão, para ficar por dentro de tudo que acontece no mercado da bola do Alvinegro Praiano. E fiquem tranquilos, porque dando certo essa negociação do Billy Arce sendo anunciado, se o Wendel realmente acabar desembarcando na Vila Belmiro, nós vamos mostrar para vocês como esse jogador atua, como ele desempenha, quais são as principais características. Então fiquem atentos lá no Meu Peixão, tá bom? Andrei, vamos chegando mais ou menos assim no bloco final do programa. Eu queria só fazer uma rápida discussão com você. Eu vou te apresentar alguns números, tá? O Santos, ele é o melhor ataque da competição na Série B, tá? O Santos tem ali 29 gols marcados. O Santos é a segunda melhor defesa, 13 gols sofridos, tá? Porque aonde que eu tô querendo chegar? Bolas na trave, o Santos é o segundo, teve 9 bolas na trave na Série B. O Santos, ele consegue ter cruzamentos certos, o primeiro em cruzamentos certos, o terceiro em finalizações. Finalizações no gol é o primeiro, tá? O Santos é o terceiro em desarmes, ou seja, terceira equipe que mais desarma, terceira equipe que mais de interceptações, tá? E o Santos é a equipe que menos tomou cartão amarelo e que menos tomou um cartão vermelho, tomou um só. Todos esses números. Quando nós olhamos os números frios, poxa, é uma baita de uma campanha, um baita de um desempenho do Santos. É um time que cria bastante, que mais fez gols, segunda melhor defesa e tudo. Só que o número frio, muitas das vezes, ele é enganoso. A pergunta que eu te faço é, em qual time você está escalado? No time que quer o resultado independentemente do desempenho e que ele, a curto prazo, chegando, não interessa como que você está jogando? Ou você é do time que, para ter resultado, precisa desempenhar? Se tiver resultado sem desempenho, não agrada porque isso não se sustenta. O que você pensa sobre isso? Claro, colocando por base, colocando como ali exemplo esse Santos que está na Série B na liderança. Caju, vamos falar um pouquinho de contexto. Vou contextualizar minha resposta para ficar, acho que, mais clara, né? No geral, eu sempre vou te dizer que o desempenho importa demais. Porque no longo prazo não existe resultado sem desempenho. O time precisa desempenhar para conquistar resultado. Não tem como, no decorrer dos anos, no decorrer de campeonatos, você só entregar resultado. Você vai precisar ter um desempenho, vai precisar ter uma organização. E isso independe de ser ofensivo ou defensivo. Você vai precisar de desempenho da maneira que você escolher jogar, né? Porque existem várias maneiras de jogar futebol. Agora, no contexto do Santos hoje, é claro que a gente, como torcedor, preferiria que andassem juntos, desempenho e resultado. Mas, cara, eu acho que no fim do ano, eu só vou olhar para trás e falar que o Santos conseguiu acesso e voltou para a Série A. Então, eu vou dar essa muretada por conta disso.
no geral, no ano passado, nos últimos anos, a minha preferência sempre foi para ter o resultado desempenhando bem. Hoje, numa Série B, eu só quero que o Santos suba, sendo bem honesto para você. Mas, ainda assim, eu queria ver esse time desempenhando melhor. Acho que tem um técnico para isso, o Carille é um bom técnico, e já demonstrou em outros momentos, até no Santos, que consegue realizar alterações no time, variações táticas, e tem um elenco caro, né? Um elenco caro que precisa desempenhar, que tem potencial de desempenho e que é muito melhor que os adversários. Então, eu preferiria que o Santos desempenhasse melhor e conquistasse esses resultados que vem tendo com um desempenho bom. Mas se a gente subir sem esse desempenho, no final do ano eu vou ficar feliz com esse acesso da mesma forma. Isso sem dúvida. Para finalizar, eu acredito da mesma maneira. Eu sou a favor sempre do bom desempenho, tá? Eu acho que se você não desempenha bem, a longo prazo isso não se sustenta. O Santos precisa desempenhar sim para pensar num futuro promissor. Numa Série B, na qual o Santos é favorito, na qual o Santos tem a maior folha, o melhor time, o Santos deveria sim estar jogando melhor do que está. No contexto de 2024 especificamente, o resultado é o que mais importa. Porque a verdade é que ninguém aguenta mais a Série B, todo mundo só quer subir logo. A realidade é essa. No final do ano, ninguém vai querer saber se o Santos jogou bem ou jogou mal. Só vai querer olhar a tabela e ver o Santos entre os 4 primeiros. Na minha opinião, de preferência em primeiro. Porque a partir do momento que você tá jogando uma Série B, você tem que jogar pra ser campeão, meu irmão. Tem que ganhar, né? tem. Entendeu? Agora, pensando em 2025 em diante, tem que se preocupar sim em desempenho. E não é sendo chato, é sendo realista e olhando para um futuro próximo. 2025 não tá tão longe, gente. A gente já tá quase entrando em agosto, né? Amanhã já é agosto, né? Que quinta-feira, dia 1º, já é agosto. Então, assim, nós precisamos ficar espertos pensando a médio e longo prazo. Porque o sustento do mau desempenho dura pouco. O sustento do bom desempenho dura muito. O que nós queremos? O pouco agora ou o muito durante um tempo maior? É questão de nós refletirmos sobre isso. Então, eu sempre vou preferir a questão do bom desempenho. É óbvio, Caio, você quer ser campeão ou você quer jogar bem seleção de 82 ou de 94? 82 encantou e não ganhou, 94 não encantou e ganhou. Todo mundo quer ser campeão, mas qual foi o legado deixado da seleção de 82? Qual foi o legado deixado de 94? Pense nisso. Andrei, suas considerações finais e sua dica da semana. Vou pedir para o pessoal fazer um jabazinho, né? A gente fez um vídeo bem legal na Vila Belmiro no jogo contra o Curitiba, perguntando para o torcedor, né? Inclusive sobre a janela de transferência, o torcedor acha que o Santos precisa gastar dinheiro nesse momento ou se tem como subir com o elenco atual. Ficou um vídeo bem legal, um vídeo bem engraçado, então quem puder, o vídeo tá lá no Instagram do Meu Peixão, dá aquela moral pra gente. Segue o Meu Peixão nas redes sociais, Twitter, Instagram, se inscreve no YouTube do Meu Peixão, acessa o site meupeixão.com.br. E, Caju, minha dica da semana não vai ser futeboleira, vai ser fugindo um pouco do futebol. Eu terminei essa semana de assistir, né? Já tinha assistido a primeira e a segunda, é uma série que eu sou muito fã. E a terceira temporada, excelente como todas as últimas. Vou indicar The Bear pro pessoal, é uma série que fala sobre cozinha, vivência de cozinha, fala sobre sentimentos, é uma série bem legal. Eu já fui cozinheiro, né? Sou formado em gastronomia, já vivi essa vida. Então, é legal para o pessoal que vai em restaurante, que gosta de comer coisa diferente, ver como que é a vida de um cozinheiro, como que a gente lida com as questões, tanto profissionais quanto pessoais, e o quão difícil é lidar com a pressão. E isso vale, né, para qualquer profissão, de estar lidando com pressão, de estar lidando com outras pessoas, de estar lidando com seus próprios sentimentos. Então, a série é bem legal, traz questionamentos muito interessantes. Vale muito a pena, tá lá no Star Plus, The Bear ou Urso, né? Dá para achar das duas formas, vale muito a pena. Segue a dica então aí do André, o nosso cozinheiro do Meu Peixão. Qual que é a sua especialidade na cozinha? Pô, cozinha brasileira, eu vou bem demais. A italiana eu vou bem também. O que você pediu, eu faço, cara. Então, a feijoada Meu Peixão com o André, tá? Segue aí a dica. Tá aí. Tá bom, então. Gente, minha dica da semana, e já quero agradecer a todos pela audiência, vai ser, olha a dica que eu vou dar, coisa simples.
acompanhem atentamente as Olimpíadas. Só que eu vou pedir para vocês acompanharem atentamente as Olimpíadas com outro olhar. Não olhe só torcendo para que, obviamente, os brasileiros vençam o ouro, sim, mas se atentem a como funciona quem fica fora do pódio, por exemplo. Ou quem conquista uma prata ou quem conquista o bronze, porque vai muito de encontro a essa questão do desempenho, do resultado que nós estamos falando. Eu acho engraçado que nesse país aqui, no futebol, você só serve se você ganhar. Mas parece que a gente tem mais paciência com outros esportes. A vibração de todo mundo com a Raíssa Leal que ganhou o bronze foi enorme. Se fosse a seleção masculina de futebol, todo mundo ia criticar. Por quê? Caía todo mundo. Você tá entendendo? E não é errado. Tá certo, tem que apoiar mesmo. É difícil você batalhar e chegar entre as melhores do mundo, porque para você estar nas Olimpíadas, você já tem que estar entre as melhores. E você chegar no bronze é difícil e tem que apoiar mesmo os esportes brasileiros para que eles possam realmente chegar nesses patamares. Mas por que não pensar dessa maneira também no futebol? Então, assim, olhem atentamente para as Olimpíadas, tem esse olhar mais clínico que você vai ver que o esporte vai muito além de vencer ou não. Tem muitas coisas por trás. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Peço novamente para que vocês possam seguir o Meu Peixão nas redes sociais, @portalmeupeixão. Sigam também a gente ali no nosso site, meupeixão.com.br. Sigam o que eu falo para vocês acompanharem diariamente as notícias do Santos. Também não deixe de se inscrever. Se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações, vários programas para você. Tem o Pauta Quente de terça, tem nós aqui de quarta no Prancheta Tática, tem o Cancha Santistas de quinta, tem o Bola no Cofre que tá top demais de segunda-feira falando sobre investimento no futebol. Tá vindo novas programações, tá vindo muitas coisas legais no YouTube, tá vindo aí uma série top falando sobre o Memorial do Santos que eu tive o prazer de ir lá fazer. Já vai entrar no ar, então fique ligeiro. Gente, muita coisa legal. Então, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, não deixe de estar com a gente lá no Portal Meu Peixão em todos os momentos, tá bom? E claro, dá aquela moralzinha pra gente nas nossas redes sociais, @ocaiocaju, tudo junto, no Twitter, também no Instagram, e o Andrei, @AndreiReis_, também pra você conferir, tá bom? Muito obrigado, uma ótima semana, tamo junto, valeu, tchau, tchau!